Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 9 ao 13. É uma porção, neste domingo, mais curta aqui da história dos reis de Israel. Ainda estamos na história do rei Salomão, mas aqui eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nos falar nessa manhã. Então abram em 1 Reis, capítulo 11, e vamos ler dos versos 9 ao 13, meus irmãos. Diz assim: E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes. Acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Porquanto o Senhor disse a Salomão: Visto que isto se deu contigo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e o darei ao teu servo. Não obstante, nos teus dias isto não farei por causa de Davi, o teu pai, mas o rasgarei da mão do teu filho. Todavia, não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo ao teu filho por causa de Davi, o meu servo, e por causa de Jerusalém, a qual tenho escolhido. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, e louvamos o teu nome santo e bendito, precioso, porque o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem sido um Deus cheio de misericórdia, Pai. O Senhor tem derramado sobre nós tua graça em Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Ainda, Senhor Deus, que sejam grandes e feios os nossos pecados, o Senhor Deus, por causa de Cristo Jesus, tem nos dado a alegria do perdão e a salvação para a vida eterna. Nosso Deus, nós suplicamos que na manhã de hoje o Senhor nos fale ao coração por meio da palavra do Senhor, por meio do texto que lemos, Deus, e que toda a verdade estabelecida pelo teu Espírito, ela possa vir ao nosso encontro, ao nosso coração nessa manhã, e fazer alento, tornar o nosso coração, Senhor Deus, maleável para que o Senhor o molde conforme sua vontade. Ajuda-nos nisso, nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Essa porção que nós lemos da palavra do Senhor aqui em Reis. Obrigado, meu filho. Ela trata de duas questões que eu também gostaria de replicar com os irmãos nessa manhã. Se vocês olharam bem, esse texto ele vai tratar da justiça de Deus, e a justiça que é chamada de ira, o furor do Senhor, a raiva do Senhor. A palavra ira, ela traz no nosso idioma, ela traz uma conotação maior do que a palavra raiva. Então, uma coisa é uma pessoa estar com raiva, mas outra coisa é uma pessoa estar irada. Parece que a ira, ela é um grau acima da raiva. É uma raiva bem maior, como nós tratamos uma outra vez aqui com os irmãos. E essa passagem, ela vai falar desta ira de Deus sendo aplicada. Na verdade, nessa primeira passagem, a ira de Deus é anunciada, ela é dita, ela é mostrada. Deus está irado com Salomão por causa dos seus pecados. Mas a consequência da ira de Deus, obviamente, é o juízo de Deus. Deus não apenas fica irado, ele fica irado e aplica o juízo. O juízo decorre da ira do Senhor. Mas aqui nessa passagem nós também encontramos, além da ira ou da justiça de Deus, a sua grande misericórdia.
Porque Deus, mesmo estando irado, Ele ainda é um Deus cheio de misericórdia. Nós, irmãos, nós somos homens, nós ficamos com raiva, e quando nós estamos com raiva, nós não temos misericórdia. A misericórdia, naquele momento da raiva, ela desaparece de nós. Mas em Deus, a misericórdia nunca desaparece. Ela é parte do seu ser, ela é um atributo, como a ira. Então, tudo isso está em Deus, é Deus, faz parte do ser divino. Então, essa passagem nos ensina sobre a ira de Deus e sobre a misericórdia de Deus. E eu quero tratar com vocês isso, porque no começo do capítulo 11, como nós vimos na semana passada, o texto revela os pecados de Salomão. O texto nos mostra que Salomão havia dado ouvidos às suas mais de 1000 mulheres. Isso por si só já é um pecado pelo exagero numérico, mas também é um pecado pelo fato de ter mais de uma mulher. E aqui o texto do capítulo 11 nos mostra que Salomão acabou dando ouvido às suas mulheres e praticando a idolatria. E a idolatria é um pecado abominável aos olhos do Senhor. E é por causa disso que os versos 9 e 13 vão falar dessa ira, dessa justiça de Deus sendo manifestada, mas mesmo em meio a essa justiça, a misericórdia também vai surgir. Eu quero começar esse sermão, irmãos, tratando de uma ilustração de um pai que estava entregando sua filha para casar. E o pai, como pelo menos antigamente era de costume, ele tem uma conversa com o seu futuro genro. E então, naquela conversa decisiva, o pai diz: olha, eu estou entregando para você a minha filha, cuide da minha filha, ame a minha filha, faça o bem para a minha filha, e lembre de uma coisa, nunca esqueça o que eu vou lhe dizer, eu sempre serei o pai dela, então, cuidado, não toque na minha filha de maneira errada. E eles casaram, o genro, a filha, ficaram felizes por algum tempo no seu casamento, moravam numa outra cidade, um pouco afastado dos seus pais, até que um dia começaram a chegar notícias daquela família para aquele pai. E ele começou a ouvir que o genro estava maltratando sua filha. E aquilo acendeu a ira do pai. Ele ficou demasiadamente raivoso com as notícias. A sua esposa ainda tentou acalmá-lo, dizendo que poderiam ser boatos, dizendo que a filha jamais tinha ligado para relatar tal acontecimento, portanto, poderia ser apenas coisas que estavam inventando, mas não paravam de chegar. As histórias não paravam de chegar. Então, o pai, cheio de ira, furor, resolve ir até a casa da filha para ver de perto o que estava acontecendo. E quando ele chega, ele de fato consegue ver, ele vai constatar que a sua filha estava sendo maltratada pelo marido, que batia nela, que não permitia que ela sequer saísse da sua casa. Ela estava vivendo numa espécie de cárcere privado, maltratada, com hematomas espalhados pelo seu corpo. E o pai, quando viu aquilo, ele não só percebeu que as histórias eram verdade, mas era muito pior do que aquilo que ele pensava. E o seu furor aumentou ainda mais, ele se encheu de ira. E quando o marido da sua filha chega em casa, ele não sabe que o seu sogro está em casa. E ele chega em casa, quando abre a porta e entra na sala de estar da sua casa, ali está a filha sentada e o marido e o pai dela no outro lado. Aquele homem fica pálido, aquele homem fica constrangido, ele tenta dar 1000 explicações, mas o furor daquele pai está incontrolável. E ele se levanta contra aquele homem, ele agarra a blusa daquele homem, ele sacode aquele homem. E a sua filha fica tentando impedi-lo, pedindo para que o pai perdoasse, para que o pai não fizesse aquilo, para que o pai não fizesse uma loucura. E os seus netos estão ali agarrados também às suas pernas,
pedindo ao vovô que não fizesse nada com o seu pai, e há um grande clamor ali. E quando aquele pai vê as lágrimas da sua filha, e vê os seus netos também agarrando as suas pernas e pedindo que ele não matasse, não maltratasse o seu pai, ele tem misericórdia. Essa é uma história, irmãos, de fúria e misericórdia. A história de Reis, que nós vamos agora tratar, é uma história de fúria e de misericórdia. A fúria de Deus, irmãos, ela é a justiça de Deus. A ira de Deus nada mais é do que uma manifestação da justiça divina. Então, quando Deus ele traz alguma aplicação de juízo, de uma disciplina mais severa, por exemplo, isso deve ser visto, e a Bíblia chama isso de a ira de Deus sendo manifestada. Mas a ira, repito, é a justiça sendo manifestada. A ira seria, então, um outro nome para a justiça de Deus sendo aplicada ali. Ira não é simplesmente um sentimento. A ira de Deus não é como a nossa ira. Você fica irado, você muda de um estado, você às vezes está tão tranquilo e recebe uma notícia, então o seu estado interior muda. Você fica incontrolável, você fica furioso, você quer resolver as coisas ali, você não pensa direito. Você não mede sequer as consequências. A ira toma conta de você. Em Deus não é assim. Deus não muda. O seu ser interior não muda de um estado para o outro. Ele não está feliz e de repente está irado, como nós. Então, a ira de Deus não é como a ira dos homens. Porque Deus não tem sentimentos humanos. Você tem sentimentos humanos porque você é humano e o seu ser muda. O seu ser é volátil em relação aos seus sentimentos. Alegre, depois melancólico, depois triste, depois irado, depois muita alegria, e o estado humano é esse total, é como uma onda do mar. Ele nunca está ali totalmente paradinho. O mar está sempre em agitação, às vezes mais, às vezes menos, mas nunca parado, nunca numa neutralidade. O ser de Deus é totalmente equilibrado. Ele não muda o seu estado interior, ele não muda o seu ser interior. A ira é a justiça sendo aplicada. Tem uma passagem, irmãos, na nossa confissão de fé, que eu gostaria de ler para os irmãos, é logo no capítulo 2, e essa passagem fala exatamente sobre o ser de Deus. O texto diz assim, eu vou ler o começo até onde chegar nesta parte. Capítulo 2, parágrafo 1. O Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por Ele mesmo. Note agora, Deus é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem partes e sem paixões. A palavra paixões é exatamente a palavra usada para nós. Nós temos paixões, sentimentos, somos voláteis, instáveis. O nosso equilíbrio, ele gira conforme o nosso estado emocional. Deus não é assim. Deus é totalmente equilibrado, totalmente imutável, imutável em seu ser, diz o texto. Ele não muda, ele não é imutável em suas ações. Deus pode mudar as suas ações, mas ele não muda o seu ser, o seu estado interior. Portanto, quando a palavra de Deus diz no verso 9, o Senhor ficou irado com Salomão, o que nós temos aqui é uma linguagem antropopática, o autor, o escritor, aplicando sentimentos humanos a Deus para expressar a justiça de Deus sendo aplicada, que será aplicada sobre Salomão.
Os nossos pais batistas, assim como os reformados, compreenderam Deus dessa forma. Deus não é como nós, Ele é acima de nós. Se Deus tivesse essas mudanças, irmãos, toda essa instabilidade emocional, Deus, o seu ser seria mutável, Ele não seria perfeito, mas Ele não é assim como nós, Ele não muda. Ira é justiça, a ira de Deus é a justiça de Deus manifestada contra aquela prática do mal. Então, quando alguém peca e Deus derrama a sua ira sobre ele, a ira é a justiça derramada. A alma que pecar, esta morrerá. Ela não vai morrer porque Deus está com ódio dela. Ela vai morrer porque o salário do pecado é a morte. É a lei de Deus, é o certo. Destruir pecadores é a coisa certa, irmãos. Não é, Deus não comete um absurdo quando Ele se ira, quando a sua justiça é manifestada, quando o mal é abatido. É o certo a ser feito. Sabe, irmãos, um pouco disso também está em nós. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E de algum modo, o homem, o ser humano, ele clama por justiça. De algum modo, seu coração quer fazer justiça. É por isso que às vezes você vê a indignação das pessoas diante de um acontecimento que aos olhos de todo mundo merecia ser tratado de uma outra maneira. Então você vê, por exemplo, a corrupção política, e todo mundo queria ver os bandidos presos, e aí vem uma pena branda, uma coisinha que não satisfaz o seu senso de justiça. Você vê, por exemplo, bandidos, traficantes, estupradores, assassinos, recebendo penas brandas, não pagando pelos seus crimes como deveria, à luz da justiça, e aquilo não traz sossego para o seu coração, para a sua alma, porque você esperaria mais, você esperaria uma justiça sendo feita. A Bíblia diz, Deus diz, em relação ao homicídio, que aquele que matar deve morrer. Deve morrer. O sangue do homem, o homem que derramar o sangue de outro homem, o seu sangue será derramado também sobre ele. Morte, pena de morte. Então, quando o homem não consegue atingir pela justiça humana a justiça verdadeira, o seu coração fica sem sossego. Ele sabe que a injustiça prevalece. Isso nos mostra, irmãos, que castigar o pecado não é injustiça, não é uma barbaridade, não é crueldade da parte de Deus, não é um absurdo Deus punir pecadores, é o que nós devemos esperar. É por isso que nós temos que valorizar tanto a misericórdia de Deus, porque ela também é um outro atributo divino. Ele pode trazer sua justiça sobre nós, ou a sua misericórdia. Ele é o justo juiz, ele pode perdoar, só ele pode perdoar o pecado e nos ser misericordioso. E quando ele é misericordioso, ele também não faz nenhum absurdo, ele não é injusto. O pecado foi pago por outro, Cristo, seu Filho. Então, olhe para essa passagem e contemple tanto a ira ou a justiça de Deus, quanto a sua misericórdia. E lembre que a justiça de Deus, a ira de Deus, é a justiça de Deus aplicada de maneira correta, perfeita. E que Deus não muda como nós, não erra como nós, não tem sentimentos como nós temos sentimentos. Esse é um ponto importante porque o texto, no verso 9, começa exatamente dizendo isso. O Senhor ficou irado com Salomão. Ele reprovou o que Salomão fez. E Salomão cometeu um delito. E segundo o ser divino, a justiça deve cobrir o delito cometido. Ou seja, a punição virá contra o delito. Isso é a aplicação da justiça ou da ira de Deus.
Irmãos, sempre que os homens são punidos por causa dos seus pecados, ou quando eles sofrem algum tipo de revés na vida, entenda isso quase sempre como sendo a manifestação da ira de Deus ou da justiça de Deus. Então você está ali, tudo bem, comete um deslize na sua vida, você pecou, você fez algo errado, você cometeu algo reprovável, e aí vem depois uma punição. Você vai receber, por causa daquilo, algum tipo de disciplina. Sempre que isso acontece, quase sempre que isso acontece, é a justiça de Deus sendo manifestada sobre o mal praticado. É Deus sendo o vindicador da sua justiça. A punição eterna, se nós formos pensar nela, nada mais é do que a grande manifestação da justiça de Deus, ou a ira de Deus no último dia. Então, quando nós pensamos nesse atributo divino, da ira, da justiça, o que ela é? Qual é o grande exemplo, a grande manifestação dessa justiça e dessa ira de Deus, senão o grande julgamento do último dia, em que o Senhor da justiça fará a justiça, a ira será derramada, isto é, a justiça será aplicada. O último dia, irmãos, o dia do julgamento, deve servir para nós como essa manifestação última, final dessa justiça de Deus, da ira de Deus. Aqui nós temos a ira de Deus contra um homem, Salomão. Essa ira vai refletir em todo o seu reino, mas isso não se compara com a ira de Deus do último dia, que recairá sobre toda a terra, a justiça de Deus, o grande tribunal de Cristo, aonde a misericórdia e a justiça serão manifestadas mais uma vez. Mas esse texto nos ensina coisas ainda maiores e também interessantes para nós, irmãos. Por que que a ira de Deus se manifestou contra o rei Salomão? Olhe para a palavra de Deus. No verso 9, é dito que o coração do rei de Salomão foi desviado do Senhor, o Deus de Israel. Aquele homem que estava caminhando com Deus por muitos anos, nós vimos aqui vários anos, mais de uma década, talvez mais de 2 décadas, fiel, olhando para Deus, aquele coração, quando estava idoso, velho, foi desviado do caminho do Senhor. Esse é o motivo da ira revelada no verso 9, no começo do verso 9. O coração de Salomão foi desviado de Deus. Isto é, ele não era mais reto para com o Senhor. Ele não estava mais submisso a Deus e sua palavra. Aquilo que Deus havia dito a Salomão não tinha mais o mesmo peso para Salomão. Ele simplesmente deixou de dar ouvidos à palavra de Deus. Ele foi vivendo sua vida, seu reino, suas mulheres, o luxo do reino, tudo mais que ele havia recebido de Deus. E isso levou todas estas coisas, especialmente suas mulheres, a desviar o seu coração do Senhor. E ele não era mais reto diante de Deus. Ele não andava mais nos caminhos do Senhor. Deus havia recomendado, diz a nossa passagem, que Salomão não se desviasse dos seus caminhos. A Bíblia diz que por 2 vezes, olha o verso 9, o qual lhe havia aparecido 2 vezes. Salomão, irmãos, ele foi um homem muito abençoado, porque ele não só recebeu as bênçãos de Deus, como nós vimos, mas ele também teve acesso ao próprio Deus. 2 vezes o Senhor aparece a Salomão numa teofania, em visões de sonhos. E nessas 2 vezes, Deus fala com Salomão. Deus comunica a Salomão. E nessas 2 vezes que Deus aparece a Salomão, o Senhor o exorta a não deixá-lo, a não abandoná-lo, a não desobedecer sua palavra, seus estatutos e juízos, a não quebrar a aliança que foi feita. Ele estava, irmãos,
avisado pelo próprio Deus, não através de um profeta que teria o mesmo valor, mas através do próprio Deus que aparece a ele em visões e sonhos. E ainda assim, ele desobedece. Eu lembro daquela passagem, irmãos, as pessoas às vezes acreditam assim que se algo miraculoso acontecer, elas serão convencidas, não é? Então Tomé diz, olha, se eu não ver ele ressuscitado, eu não vou crer. Mas Deus não precisava aparecer para Tomé para que ele cresce. O fato é que ele não precisava aparecer para Tomé para que Tomé cresce. E essa verdade está espalhada na Bíblia. Não é preciso, o sobrenatural por si mesmo não leva as pessoas a crer. O que leva as pessoas a crer é a mensagem do Evangelho, a ação poderosa do Espírito Santo. Não é algo miraculoso acontecendo na sua frente. Isso pode trazer espanto, isso pode reforçar algo, mas não é o que leva você literalmente a crer. É o Espírito de Deus atuando pela palavra que leva um homem a crer no Senhor. E veja, isso aqui seria totalmente suficiente, porque 2 vezes Deus apareceu a Salomão e falou para ele. Ele precisava crer. Lembram daquela passagem de Lucas, em que o rico que morre, ele pede para voltar e avisar os seus irmãos, para que os irmãos dele sejam advertidos a mudar de vida, para não irem para o inferno. Mas a palavra é, eles têm Moisés e os profetas. Que eles creiam em Moisés e nos profetas. Porque se eles não creem em Moisés e nos profetas, isto é, na palavra de Deus, Moisés e os profetas é uma referência bíblica às Escrituras, não às pessoas em particular, mas à palavra de Deus falada aos profetas e a Moisés. Se eles não crerem em Moisés e nos profetas, diz Deus, tampouco crerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos e avise a eles. O miraculoso não leva as pessoas a crer. Você não vai crer porque um milagre aconteceu na sua frente. Muitos viram os milagres de Jesus e não creram. Muitos viram Lázaro ressuscitado e não creram. Então não é o milagre pelo milagre que leva a crer. Deus pode levar homens a crer por meio de milagres, entenda. Mas não é o milagre por si mesmo. É Deus escolher aquele milagre pela palavra e levar alguém à fé. Mas note bem, meus irmãos, Salomão estava avisado por Deus e não obedeceu à voz do Senhor. Se desviou pelos caminhos detestáveis da idolatria. A idolatria é adultério espiritual. Salomão havia trocado Deus como um homem que troca sua esposa por outra. Salomão havia trocado Deus pelos deuses das nações, que não são deuses, são obra da mente humana, são projeções humanas. Aqueles deuses que a Bíblia fala não são deuses, não existem de verdade. São as coisas que os homens adoram no lugar do Deus único. E Salomão havia deixado o Deus único, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus todo-poderoso, que lhe apareceu dando prova da sua existência, pelos deuses das nações, os deuses das suas esposas. A Bíblia diz que suas esposas, quando ele estava velho, levaram ele a se desviar e a deixar o Senhor. O verso 4 diz, sucedeu quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses. Então, isso que Salomão fez, levado por suas esposas, e a culpa é de Salomão, isso que Salomão fez, levou Deus à ira, à justiça. Esse é o motivo da ira de Deus. Salomão entra em detestável idolatria, em adultério espiritual. E a Bíblia diz que a idolatria é feitiçaria. Ela é semelhante à feitiçaria, porque você busca o poder na feitiçaria nas mais variadas fontes. Você troca aquele que tem todo o poder pelo o feitiço, pela magia,
por uma outra fonte de poder, e é adultério da mesma forma. Então aqui a Bíblia vai retratar que a idolatria é adultério, e em outras passagens ela vai dizer que é feitiçaria também, que é trocar Deus, é descartar Deus, é deixar Deus de lado e se voltar para outro, é você diminuir a importância de Deus. Alguém pode até dizer, mas Salomão não abandonou o Senhor, Salomão ainda cria no Senhor. Sim, mas outros deuses também começaram a ganhar sua atenção. Ele se tornou politeísta aqui, ele levantou altares para divindades estrangeiras, ele separou lugares especiais em Israel para adoração, não do Deus único, mas dessas divindades falsas, ainda que reconhecesse e houvesse um templo de Deus em Jerusalém, do Deus único. Mas ele dividiu essa lealdade entre o Senhor e outros deuses. Isso trouxe a ira de Deus, irmãos. Ele não guardou a aliança e os estatutos do Senhor, que o Senhor havia dado a ele. Quando você comete adultério, o ato em si só é pecado, é reprovado. Mas além desse ato ser reprovado, há diversas quebras de fidelidade da sua parte. Quando Salomão deixa a Deus, a fidelidade única a Deus, e passa a olhar para outros deuses, ele comete esse adultério espiritual, porque ele quebra a aliança. Deus diz que ele não obedeceu seus estatutos, sua palavra, seus juízos revelados. Ele foi desleal, ele cometeu muitos crimes diante do Senhor. Não é em vão que a ira de Deus se manifesta aqui, meus irmãos, diante de Salomão. Ele abandonou Deus, depois de ser muito abençoado, depois de Deus ter se revelado a ele abandonou o Senhor, ele não mais deu ouvidos à palavra, quebrou suas leis, deu ouvidos às suas mulheres, se curvou diante de ídolos. Isso trouxe a ira de Deus. Irmãos, você costuma analisar a sua vida diante de Deus? Se você está andando diante de Deus, ou se você está trilhando por um caminho parecido com esse de Salomão, isto é, deixando o caminho do Senhor pouco a pouco, deixando de obedecer a palavra de Deus, fazendo uma ou outra concessão pouco a pouco. Quando você menos esperar, se isso estiver acontecendo, você já está bem longe dos caminhos do Senhor. Você pode ter uma lembrança, você pode ter algo no seu coração que te diga, Deus é o único Deus, Deus se revela na Bíblia, mas veja, você não é de todo reto para com Ele, porque você já abriu várias concessões ao seu coração, à sua alma, e você não é leal ao Senhor totalmente. Avalie sua vida constantemente, avalie para que você tenha certeza de que você está andando na fé, que a sua conduta diante de Deus é aprovada, porque é bíblica. No fim de um dia, meus irmãos, nós deveríamos analisar como foi esse dia diante do Senhor. Pense, por exemplo, no dia de ontem, no sábado. Você acordou e pense em todo o seu dia de sábado. O que você fez, para onde você foi, suas ações, o que você falou, com quem você conversou, o que você disse, seus pensamentos, tudo o que você lembrar. E no final do sábado, quando você for deitar, ou um pouco antes disso, lembre, faça essa retrospectiva do seu dia e veja se o seu coração, no seu dia a dia, tem sido leal a Deus, se você tem se policiado contra o pecado, se você tem sido colocado um escudo, que é a Bíblia, na sua vida, contra as coisas que são distintas daquilo que está revelado. Avalie sua vida, irmãos, porque se você não avaliar sua vida, você pode cair no erro de Salomão. Salomão estava vivendo com Deus no começo, reto, fiel, a Bíblia diz, mas pouco a pouco
ele vai abrindo concessões, casando com muitas mulheres, buscando tesouros, riquezas, acordos políticos, todos eles contrários em algum ponto às Escrituras, e pouco a pouco ele vai abrindo essas brechas espirituais na sua vida, até chegar ao ponto de cair em detestável idolatria, se curvando e adorando outros deuses. Quando o texto diz que Salomão era velho, algumas pessoas, para tentar dar uma ajuda para Salomão, dizem que ele já não sabia muito bem o que estava fazendo, que as suas esposas se aproveitaram porque ele não estava mais em si mesmo. Mas não é essa a verdade, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, só retrata a sua velhice, para mostrar que mesmo na mais última das idades, o homem, se não vigiar, pode cair em terríveis pecados. Serve para nos ensinar que mesmo aquele homem que foi abençoado por Deus e provou do Senhor grandemente, pode cair em pecados nos seus últimos dias, se não vigiar. Não é para retratar Salomão como um homem demente, como um homem completamente sem condições de tomar decisões acertadas espiritualmente. Não, irmãos. Nós cremos, inclusive, que ele tomou decisões acertadas depois disso. Então, não havia nenhum tipo de demência, nenhum tipo de caduquice em Salomão. Ele não era um velho decrépito mentalmente. Ele tinha, claro, as suas faculdades preservadas. E o que nós temos aqui é, de fato, um homem que afundou em pecado. Um homem que mergulhou nas trevas espirituais do pecado. Isso mostra até onde um homem pode descer. Então, avalie a sua vida, irmãos, constantemente. Pense naquilo que você fez, naquilo que você deixou de fazer. E avalie sempre tendo como regra a palavra de Deus. Avalie sua vida pela Bíblia. Veja se você está lá, vivendo como Deus quer que você viva. Se você está submisso à palavra de Deus nas suas ideias, nos seus procedimentos, na prática da sua vida. A sua vida deve ser dirigida do começo ao fim pela palavra revelada, pela Escritura. Se algo que você faz vai de encontro ao que Deus quer, deixe de fazer. Retorne. Deixe aquele caminho, retorne para o caminho do Senhor. Faça diferente. Pense diferente. Como a justiça de Deus se manifestou nessa passagem? Primeiro, irmãos, nós temos que entender, como eu expliquei inicialmente, o que é essa ira à justiça de Deus. Segundo, nós vimos por que ela se manifestou. Porque Salomão foi infiel. Terceiro, como ela se manifestou. Isto é, o que Deus disse que faria com Salomão. Olhe para o texto, meus irmãos. Porquanto, verso 11, o Senhor disse a Salomão, visto que isto se deu contigo, isto é, a infidelidade, o adultério espiritual, a desobediência, visto que isto se deu contigo, e não guardastes o meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e o darei ao teu servo. Como a justiça ou a ira de Deus se manifesta neste caso? Tomando o reino da casa de Salomão. Veja, o grande reino, vocês conseguem lembrar do capítulo 10 para trás, o que era Jerusalém, Israel? Até aqui, há um só reino de Deus, um só Israel. Não há uma nação dividida. As 12 tribos estão unidas, juntas, todas reconhecem Salomão como rei, todas estão dispostas a lutar por ele. Todas estão dispostas a confiar no rei que Deus os deu,
a um só povo de Deus. Agora Deus está dizendo que essa nação, esse reino, será tomado de Salomão, da casa de Salomão. É a justiça sendo aplicada. O juízo, a disciplina de Deus é tomar o que Deus deu para ele. É retirar das mãos dele, do poder de Salomão, o reino. Mas não é só isso, irmãos. Deus poderia fazer como fez com Sodoma e Gomorra, por exemplo. Ele poderia destruir, aniquilar, cair fogo do céu e consumir o reino de Israel. Mas ele vai fazer outra coisa. A Bíblia diz que ele vai tirar das mãos de Salomão e dar o reino para outra pessoa, para um servo de Salomão, para um vassalo. Eu tomo de ti, rei, e darei a outro. Ele vai tomar o reino, o poder de Salomão. Isso, irmãos, precisava ser feito dessa forma, porque existe uma promessa de Deus também envolvida aqui, de maneira que ele poderia, porque tem o poder para fazer, mas não poderia porque empenhou sua palavra em não fazer. Não sei se vocês estão me entendendo. Deus poderia destruir Jerusalém, mas disse que não destruiria Jerusalém. Apesar de poder fazer, não poderia fazer. Então, em lugar de destruir, ele toma o reino e dá para outro, para que o reino permaneça, para que o reino continue, porque há uma promessa envolvida com Jerusalém, com Israel, com aquele povo, com aquele lugar ali no Antigo Testamento. Veja bem, irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, Ele nos disciplina. Ele nos disciplina. A disciplina pode ser branda, pode ser uma exortação, um susto. É como se Deus dissesse: olha, lembra que eu estou aqui. Isso aqui foi só um lembrete. Não esqueça, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Mas a disciplina pode ser também mais severa, mais pesada, um castigo maior. Então, quando nós desobedecemos a Deus, Ele nos disciplina. A disciplina também pode vir de maneiras variadas. Ele não disciplina o seu povo apenas com um tipo de disciplina. Por exemplo, não pense que Deus disciplina o seu povo trazendo uma doença sobre o seu povo todas as vezes. A doença é uma disciplina, mas Deus disciplina de muitas outras formas o seu povo, da maneira como, na sua soberania, Ele deseja. Ele pode disciplinar trazendo doença, uma enfermidade, mas pode disciplinar de outras formas, irmãos. Aqui com Salomão, por exemplo, a disciplina foi tomar o reino dele, tirar a glória de Salomão, da sua casa, tirar da sua casa. Às vezes, irmãos, essa disciplina conosco também é assim. É tirando algo que nós temos. Deus nos deu e Deus tira. Como Ele fez com Salomão. Uma bênção material que você recebe das mãos de Deus, você está muito feliz por alcançar uma bênção do Senhor, algo que você sonhava, de repente você perde. Acabou, não existe mais aquela bênção, você perdeu tudo, Deus tirou de você. Às vezes você nem sabe, meu Deus, o que aconteceu, por que isso aconteceu, você nem associa que é Deus fazendo justiça com você, você nem pensa que é a ira de Deus, a justiça divina. Você vai atribuir a fatores humanos, a um negócio ruim que você fez, pela sua culpa, pela sua falta de perícia. Você atribui a muitas coisas, mas nunca pensa, é Deus por causa dos meus pecados. Então Deus pode tirar algo de você como bênçãos materiais, mas Deus pode tirar outras coisas. Ele pode tirar a paz de espírito. Você acorda muito bem, tranquilo, sem preocupações. Está tudo ótimo, todas as coisas que
circulam sua vida, que estão envolvidos com a sua vida, todas as notícias são boas, agradáveis, você tem paz. Você tem paz. De repente, as nuvens negras começam a surgir na sua vida. As pessoas às vezes dizem assim: rapaz, está tudo dando errado agora. Está tudo dando errado. Nada está dando certo na minha vida. Aconteceu isso, ontem foi isso, agora é isso aqui, está tudo errado. Deus pode tirar a sua tranquilidade, sua paz espiritual. Ele pode fazer com que as nuvens negras estejam sobre sua casa, sua vida. Mas Ele pode tirar outras coisas, irmãos. Ele pode tirar a sua felicidade. Você está alegre, de repente a tristeza bate seu coração. Ele pode tornar a sua vida mais difícil e amarga. Em algum aspecto, a sua vida vai ser amarga. Tem uma mulher nas Escrituras que ela passa por muitas dificuldades e ela diz que a vida dela é amarga. É vida de amargura. Porque tudo é sofrimento. Então ela diz: minha vida é amarga. Deus pode tornar a nossa vida de alegria a amargura. Como disciplina, Ele tira a felicidade. Deus pode fazer com que as coisas deem errado para nós. E aí você se planeja, não dá certo. Você marca uma coisa, não dá certo. Parece que vai dar certo. Tudo indica que vai dar certo, mas na hora dá errado. Não deu certo. E acontece 1, 2, 3, nada dá certo. Tudo dá errado. Você chega em casa, as coisas estão todas erradas. Deus faz com que as coisas deem erradas. Isso é juízo de Deus, irmãos. Isso é disciplina das mãos do Senhor. É a ira derramada. Tudo isso Deus faz. Ele pode nos disciplinar, tirando as nossas alegrias e nos causando tristeza de alma, ou tocando na nossa saúde. Ele também pode tirar a sua saúde e te dar enfermidades. Conviva com elas, passe um tempo com elas, prove das pestes do Senhor. Ele pode fazer isso. Aliás, Ele fez isso e faz isso ainda. Deus pode tirar muita coisa. Não só um reino material, como foi aqui Salomão, um status, como era a casa de Salomão. Ele pode fazer muito mais, irmãos. Mas esse texto termina falando da misericórdia. Aliás, quando Deus começa a revelar a sua ira, Ele também revela a sua misericórdia. Olhe mais uma vez para a Bíblia, irmãos, e veja como Deus manifestou, mesmo em meio à ira e à justiça, a sua misericórdia. Ele diz para Salomão: não rasgarei o reino de ti em teus dias, mas nos dias do teu filho. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, eu vou punir você, e a punição será: eu tirarei o reino da tua família. Mas eu não vou fazer isso nos teus dias, Salomão. Mesmo em meio à tua desgraça espiritual, mesmo em meio à tua transgressão, eu vou usar de compaixão ainda contigo. Eu vou fazer isso mais tarde. Você pode pensar que isso não é misericórdia, irmãos, mas é misericórdia. As pessoas, especialmente pessoas que não têm um entendimento espiritual e pensam que a vida é apenas elas, o que importa sou eu quero saber da minha vida. Tem gente que diz assim, pessoas que acreditam nessas mudanças climáticas, que o mundo está pegando fogo.
E tem gente que diz assim, olha, eu vou continuar vivendo do jeito que eu quero, porque estão dizendo aí que essas mudanças climáticas é para daqui a 100 anos, 200 anos, eu não estou mais nem vivo. Ou seja, não vai me atingir, vai atingir meus filhos, vai atingir meus netos, mas eu estou fora, então eu posso aproveitar. Tem pessoas que pensam assim, elas pensam só nelas, e acham que se o que aconteceu com Salomão aqui, não atinge Salomão, atinge a sua geração posterior, mas atinge o rei Salomão também, porque ele é anunciado, ele escuta de Deus que a bênção lhe foi retirada, que a sua casa vai cair, que a ruína o alcançará. E além disso, tirar o reino no futuro, como ele diz aqui que fará, não significa que as desgraças de Deus não começarão a cair agora na vida dele. Vocês acham que uma empresa, irmãos, é destruída da noite para o dia? Vocês acham que um país muda da noite para o dia? Vocês acham que a Venezuela sempre foi o que ela é hoje? Vocês acham que a economia da Argentina sempre foi um desastre como é hoje? É um processo que começou lá atrás e vem crescendo, aumentando, progredindo, até atingir o que está aí agora. É como a bola de neve. Ela começa do tamanho de uma mão, de um punho, aí vai descendo a montanha e vai trazendo neve com ela. Quando ela chega no fim, está destruindo tudo pela frente, é incontrolável. Deus vai começar a trazer ruína para Salomão agora, mas vai permitir que ele fique no reino. Ele já é idoso, inclusive, vai ficar até o fim dos seus dias. Isso é misericórdia. Ele diz também o seguinte, outro ponto de misericórdia: não rasgarei todo o reino de ti. Tu vai ficar ainda com uma pequena parte, porque é preciso que a casa de Davi tenha uma parcela do reino para sempre. Vocês imaginem, irmãos, que Salomão está aqui segurando o reino. Imagine, vamos pensar assim, aqui está o reino de Deus. Deus está dizendo que vai rasgar o reino das mãos de Salomão, vai tirar. Mas ele diz, tu vai ficar com uma pequena parte, eu vou rasgar, e uma coisinha vai ficar na tua mão. Eu não vou tirar todo o reino de tuas mãos. Por quê? Os pecados de Salomão não foram tão ruins? Foram, irmãos. Foram miseráveis, desgraça de pecado. Infidelidade quando o próprio Criador, que abençoou tanto aquele homem, mas mesmo assim, Deus usa de misericórdia. Mesmo em meio às suas desgraças, Deus diz, eu vou te deixar um pedaço do reino. Ficará na tua casa, um reino pequeno, um reino encolhido. Será um reino ainda, mas será do tamanho de nada. Uma tribo só ficará contigo, todas as outras serão tiradas, e será um outro reino, rival. Nós temos a misericórdia do Senhor apresentada aqui, quando ele quando ele anuncia isso para Salomão. E finalmente, irmãos, o motivo de toda essa misericórdia é um só. Porque você deveria pensar o seguinte, perguntar o seguinte, por que Deus está sendo misericordioso com Salomão depois de tudo isso? Ele não merece, ele traiu o Senhor, ele fez o pior que um rei poderia fazer, que era trocar Deus pelos ídolos. Salomão não merece nada, a não ser o juízo, mas Deus está dizendo que vai ser misericordioso com ele, que não vai tirar o reino nos dias dele, que vai deixar ainda um pedaço do reino com ele, um reino diminuto. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, irmãos, está relacionada à sua própria fidelidade. A fidelidade do próprio Deus com Davi,
pai de Salomão. Vocês vão ver nessa passagem, olhe para o verso 10 em diante. Vamos olhar o verso 9 em diante, porque o texto é pequeno. Veja quantas vezes Davi é mencionado. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes. Acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Porquanto o Senhor disse a Salomão: visto que isto se deu contigo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e darei ao teu servo. Verso 12 e 13 agora. Não obstante, nos teus dias isto não farei por causa de Davi, teu pai. Mas o rasgarei da mão do teu filho. Verso 13. Todavia não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo ao teu filho, por causa de Davi, o meu servo, e por causa de Jerusalém, ao qual tenho escolhido. A fidelidade de Deus está relacionado à promessa de Deus a Davi. Por que o reino não acaba de uma vez? Porque ele prometeu a Davi que o seu reino duraria para sempre. Ele chama Davi 2 vezes aqui, nos versos 12 e 13, Davi, o teu pai, e depois ele diz, Davi, o meu servo. É por causa dele, das promessas que eu fiz a ele, eu empenhei minha palavra para ele, eu, Senhor, não mudo, e eu disse a Davi que a abençoaria, o reino não será tirado de tuas mãos agora por causa de Davi, o teu pai, da promessa que eu fiz ao teu pai. O reino ficará contigo uma pequena porção, por causa da promessa que eu fiz a Davi, teu pai, meu servo. É por isso que a misericórdia de Deus está aqui tão fluente diante de Salomão, porque ela está envolvida, irmãos, com a fidelidade do próprio Deus em cumprir sua própria palavra, aquilo que ele havia dito que faria. E para terminar, irmãos, eu quero que vocês pensem nesse último ponto, pensando na ira de Deus, como vimos, mas agora na misericórdia. E você, na sua própria caminhada, já deve ter provado da ira de Deus, num grau menor, porque você está vivo ainda, e está aqui na casa do Senhor. Mas Deus já trouxe disciplina sobre você, algumas vezes ao longo da sua vida, por causa dos seus pecados. Você já sabe, você já conhece na prática um pouco do que é a mão do Senhor. E louve a Deus, porque Ele foi generoso na disciplina. Você está aqui, mas você também já provou da misericórdia de Deus. Você, mais do que ninguém, é prova viva de que Deus é muito misericordioso. Sabe o que Deus fez para provar a sua misericórdia a você? Ele se fez carne em Cristo Jesus, veio da glória inacessível, veio para o mundo, morrer naquele madeiro maldito em seu lugar. E você não merece, você não merecia, seus pecados são terríveis, você não merecia esse favor de Deus. Mesmo assim, Ele não mandou outro, Ele mesmo veio em carne, em Cristo, para morrer naquele madeiro, para que você não morresse eternamente, para que você vivesse eternamente. Jesus Cristo é a prova mais evidente da misericórdia de Deus em nossas vidas, irmãos. Ele foi dado a nós, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna.
Que grande misericórdia é essa, irmãos? Que grande misericórdia! A misericórdia de Deus, Cristo, o Senhor Jesus, homem sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, não pecou jamais, diz o autor da carta aos Hebreus, e ele foi até o fim da sua vida por nós, não por ele, por nós, para nos dar a vida eterna. Que grande demonstração de misericórdia! Os seus pecados são terríveis e você sabe que merece a condenação. Se você fizer a análise que eu vos disse a fazer agora há pouco, você perceberá quantas vezes o seu coração se desvia do Senhor todos os dias. Ele não é reto para com Deus, ele é como o coração de Salomão, é infiel, não guarda os preceitos, os estatutos, juízos de Deus, não guarda o pacto, a aliança de Deus. Mas ele enviou o seu Filho amado para morrer no madeiro em seu lugar. E isso não é outra coisa, não há outra palavra, não é mérito, é misericórdia. É Deus sendo generoso com um povo que não merece esta bênção, nós. E o que fazer diante dessa verdade, irmãos? Como nós podemos responder a Deus depois de tão grande misericórdia? Sendo fiéis, guardando sua palavra no nosso coração. Vocês gostam de exercícios, né? Exercícios espirituais. Eu vou dar um para vocês. Leiam os Salmos de Davi. Mas especialmente comece lendo o Salmo 119, o maior. E veja, irmãos, Davi é mencionado várias vezes aqui como um homem fiel a Deus. Mais adiante, vocês vão ver que Deus vai dizer o seguinte: Davi foi fiel a Deus em tudo, com exceção do caso de Batseba. É a única mancha dele. Leiam os Salmos de Davi, veja como Davi se voltava para Deus. Veja como era o coração de Davi para com o Senhor, o seu Deus. Veja como ele exalta a Deus, como ele suplica a Deus, como ele ora a Deus, como ele canta a Deus, como ele está disposto e pede a Deus para ajudá-lo a andar no seu caminho. Ele diz: Senhor, eu quero que o Senhor guarde a sua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Era o desejo dele, ele queria ser um homem que não pecasse contra Deus, para não aborrecer a Deus. Ele sabe que não tem força para se manter reto diante de Deus, então ele diz: Senhor, me ajuda, eu quero ser o que eu não consigo ser por mim mesmo. Vem sobre mim, derrama o Espírito sobre mim, ajuda-me a ser como eu preciso ser, eu quero ser. Tenham esse exercício no Salmo 119, meus irmãos, essa semana. Leiam todo o Salmo. E olhem para Cristo, que é o nosso grande Senhor e Salvador. É a prova da misericórdia de Deus para nós. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, pelo culto, por nos dar, Senhor Deus, mais um pouco de amostra da Tua graça e Tua misericórdia, e por nos lembrar que o Senhor é o justo juiz. Deus, fale ao nosso coração, não apenas agora, Senhor, mas todos os dias. Desperta-nos, Senhor Deus, para a Tua palavra, para andarmos em obediência a ela, obedecer em todas as coisas aquilo que o Senhor tem revelado e espera do seu povo. Senhor Deus, nos ajude em nossas fraquezas, Pai. Nos ajude a superá-las por causa de Cristo, em nome de Jesus Cristo.
Nos dá força, Senhor Deus, para não cair em tentação. Nos livra, Senhor Deus, dos pecados, especialmente os mais terríveis pecados, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, nosso Deus, como o Senhor teve misericórdia ao longo da história. Senhor, nosso Deus, derrame sobre nós tua graça, mesmo em meio à disciplina, Senhor, para que os nossos olhos sempre te vejam, Senhor, para que os nossos ouvidos sempre estejam abertos à palavra do Senhor. Faça isso, nosso Deus. Nós te suplicamos, Pai, esperamos do Senhor somente. Em Cristo Jesus. Amém.